E mesmo já sendo esperada a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto da presidente Dilma ao projeto que muda a distribuição dos royalties do petróleo, caiu como uma bomba no colo do Espírito Santo. Os impactos nos cofres do Estado chegam a 10 bilhões de reais até o ano de 2020. Ontem, depois que o resultado da votação foi confirmado pelo Congresso, o governador Renato Casagrande falou sobre o assunto. Uma decisão desequilibrada, sem nenhum bom senso, rompendo o pacto federativo, não tendo nenhuma solidariedade federativa com os estados, com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro. Estão retirando receita nossa no momento que nós estamos executando o orçamento, com o orçamento aprovado, com o PPA aprovado. Então, isso não houve nenhuma manifestação de solidariedade para com os nossos estados. É uma decisão que precisa ser refeita no Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer agora com o Espírito Santo? Quais que são os impactos nos gastos, nos investimentos? Nós queremos que o Supremo tenha a condição de resgatar os nossos direitos, porque nós estamos agora, neste ano de 2013, já perdendo, deixando de arrecadar Estado e municípios 900 milhões de reais. Nós perderemos até 2020 mais de 10 bilhões de reais. Isso altera a nossa programação, a nossa execução orçamentária, nossos programas de governo. Isso cria dificuldade para diversos municípios dos nossos estados. Então é fundamental que o Supremo possa colocar neste assunto a preservação dos direitos, da manutenção e do equilíbrio federativo do Brasil. De imediato, há algum impacto nos investimentos aqui no Estado? De imediato, com recurso próprio, sim. Nós teremos condições e vamos buscar outras fontes de financiamento, mas nós já estamos tendo que adaptar o orçamento, nós já estamos tendo que reduzir investimento com recurso próprio, nós temos que fazer as adequações necessárias, porque no meio de um ano de execução orçamentária, já com o orçamento aprovado e sendo executado, você tem que fazer uma adaptação desse orçamento. Então, para nós dos estados, é uma dificuldade a mais colocada, que não teve nenhuma solidariedade do Congresso para esse momento que nós estamos vivendo. E agora, a solução é a justiça mesmo? A solução é irmos ao Supremo. Nós vamos ao Supremo, o Estado do Espírito Santo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, vamos ao Supremo para que a gente possa resgatar os nossos direitos. Se o Congresso falhou na política, se o Congresso não prestigiou a política, nos resta agora o caminho de buscarmos os nossos direitos com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Sei que o senhor já falou alguns desses valores nas outras respostas, só para a gente deixar claro. No ano passado, quanto que o Espírito Santo recebeu, o Estado e os municípios? 2012, Estado e município, nós recebemos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Neste ano nós vamos receber 900 milhões a menos e vamos deixar de arrecadar até 2020 mais de 10 bilhões de reais. Isso altera a programação do Estado, isso altera em muito a programação de muitos municípios, isso mostra que a decisão foi uma decisão desequilibrada perante esse assunto. E o governador Renato Casagrande anunciou ainda um corte imediato de 400 milhões de reais em custeio e investimentos no Estado até o final deste ano. Metade desses cortes será no custeio da máquina pública. A outra parte sairá dos 700 milhões em recursos próprios que o governo do Estado dispõe para investimentos em obras até o final do ano. O governador ainda não detalhou em quais áreas serão feitos esses cortes. E para falar sobre essa ação que será protocolada no Supremo Tribunal Federal, eu recebo aqui no estúdio o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Giudice. Muito bom dia, doutor Rodrigo. Primeiro, para deixar claro, quem entra com essa ação, apesar de a gente achar que é o Estado, é a pessoa física do governador que entra com essa ação de constitucionalidade? Bom dia, Vinícius. Exatamente. A autoria da ação é do governador do Estado do Espírito Santo, legitimado pela Constituição Federal. Agora, doutor Rodrigo, o que o Estado vai alegar nessa defesa ao Supremo? Veja bem, vários pontos da Constituição, Vinícius, foram ofendidos. O mais gritante, o artigo 20, parágrafo 1º, que foi constituído justamente para indenizar, compensar os estados produtores impactados pela exploração de petróleo, com reflexos na vida da população, com reflexos nas contas públicas, porque gera uma modificação completa na vida social, bem como na vida do próprio Estado.
Pois é, doutor Rodrigo, o que a gente via aí nesses debates no Congresso Nacional, principalmente daqueles parlamentares dos estados não produtores, eles falando como se o royalties fosse um prêmio para o estado, o royalties está lá no mar, o mar é de todo mundo, o mar é patrimônio da União, então o petróleo está no mar, então não é justo que um estado tenha esse... Explica para quem está em casa, doutor Rodrigo, para deixar bem claro, o que vem a ser o royalties, que dinheiro é esse? O bem é da União. O Supremo Tribunal Federal já definiu isso várias vezes. A propriedade da União. Mas as consequências dessa exploração pertencem aos estados impactados. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, bem como os deputados constituintes, em 1988, quando elaboraram a Constituição, definiram a natureza compensatória dos royalties. São receitas, Vinícius, originárias dos estados impactados. Não é um prêmio, é uma receita originária. Pertence aos cofres públicos dos estados impactados. Porque a exploração do petróleo causa uma série de consequências no estado, consequências ambientais, consequências sociais. O royalties é para compensar isso? Compensar e indenizar essa atividade potencialmente danosa, bem como os reflexos que ela causa na vida do próprio estado, nas contas públicas, na sociedade como um todo. Aumento populacional, aumento da necessidade de investimento na infraestrutura. O Estado faz frente a recursos extraordinários, que são os royalties, para fazer frente a despesas extraordinárias. Agora, doutor Rodrigo, tanto a Câmara quanto o Senado, eles têm comissões de Constituição e Justiça, que analisam aí a constitucionalidade de todos os projetos antes desses projetos serem votados nos plenários. E essas comissões, que teoricamente deveriam analisar a parte legal desses projetos, disseram que esse projeto é legal, que o veto da presidente podia ser derrubado. O que leva o Estado a estar tão confiante que o Supremo vai mudar essa posição do Congresso? Vinícius, pelo menos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, que compõem a atual estrutura do Supremo Tribunal Federal, o Supremo é composto por 11 ministros, 7 já se manifestaram em julgamentos anteriores, definindo a natureza dos royalties de mineração, que está elencado no mesmo artigo da Constituição Federal que fala dos royalties de petróleo. E nessa oportunidade o Supremo definiu: os royalties possuem natureza compensatória e são receitas originárias dos estados. Então não pode ser subtraído para estados que não são impactados. Na opinião do senhor, essa já é uma batalha ganha no Supremo? Olha, nós confiamos muito no Supremo Tribunal Federal. Não podemos dizer que é uma batalha ganha, mas nós temos muitos argumentos, como disse o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, ontem. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal socorrem o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro. Nós temos as manifestações, Vinícius, de vários parlamentares em 1988, parlamentares do estado do Paraná, parlamentares do estado de Minas, da Bahia, comemorando quando o artigo 20, parágrafo 1º, foi consignado na Constituição por atual redação. Dizendo... Eles vão ganhar o royalties de minério. Exatamente, exatamente. Comemorando porque foi feita justiça, eliminando um prejuízo histórico desses estados. E o curioso é que muitos desses parlamentares ontem estavam comemorando agora esse rombo que eles vão causar nas contas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Agora, doutor Rodrigo, a expectativa é que o acordo, essa decisão seja publicada ainda hoje e logo em seguida o governador deve entrar com essa ação no Supremo. Quando entrar com essa ação no Supremo, quando a ação for protocolada no Supremo, imediatamente ela já corta os efeitos da decisão do Congresso Nacional? Como é que funciona isso? A ação direta de inconstitucionalidade, mesmo a liminar que nós vamos solicitar, que tem natureza cautelar para suspender os efeitos da lei aprovada, ela precisa ser apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ela não pode ser deferida isoladamente por nenhum ministro. Nós vamos solicitar a liminar, vamos solicitar o deferimento da liminar, mas ela precisa ser apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, pelos demais ministros. Então, enquanto essa liminar, enquanto essa questão não for analisada pelo plenário do Supremo, a decisão do Congresso continua valendo? Continua, mas como nós vamos requerer o rito abreviado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que é a Lei 9868, que regulamenta o julgamento da ADIM, e com base nos argumentos de prejuízo econômico, financeiro, e bem como a bagunça que está sendo feita no orçamento desses estados, a gente espera que o Supremo se sensibilize e coloque em pauta o julgamento da liminar solicitada o mais rápido possível. Pois é, essa era a minha próxima pergunta. Quanto tempo o Supremo deve levar para julgar esse caso? O Supremo tem tido muita sensibilidade com as demandas de caráter social e econômico que repercutem no Brasil todo. Essa é uma demanda que repercute no Brasil
como um todo. Todos os estados têm interesse, não só os produtores. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai ter sensibilidade e vai julgar a ação, bem como vai apreciar a liminar requerida pelo governador o mais rápido possível. Rodrigo, só para a gente encerrar e para deixar mais claro, a decisão do Congresso Nacional, sendo agora homologada, sendo publicada no Diário Oficial, imediatamente o Estado já deixa de receber royalty até o Supremo se posicionar? Infelizmente, essa é mais uma inconstitucionalidade, porque ela rompe contratos que já estão em vigor. Ou seja, o Estado do Espírito Santo recebe royalties originários de contratos assinados pela ANP com as empresas petrolíferas. E aqui uma questão interessante que vale a pena explicar. Nos debates do Congresso foram ouvidas palavras dizendo que o contrato não é com o Estado, então, portanto, não há rompimento de contrato. Isso é uma falácia, porque a ANP ela age como curadora dos interesses dos estados impactados. E o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre esse assunto. Ou seja, contratos foram rasgados. Contratos foram ignorados. Contratos com efeitos já em vigor, de um dia para o outro, simplesmente vão deixar de surtir os efeitos constitucionalmente definidos. Ok, eu quero agradecer muito a presença do Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Júdice, explicando para a gente toda essa questão jurídica envolvendo a disputa pelos royalties do petróleo. O procurador foi muito claro, dizendo aqui que realmente o Congresso Nacional rompeu o Pacto Federativo, rompeu contratos, ignorou contratos já assinados, e a expectativa agora do governo do Estado é que o Supremo corrija, podemos dizer assim, né, doutor Rodrigo, sem medo de errar, essa injustiça, esse erro à Constituição que foi feito pelo Congresso Nacional. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? E confiamos no Supremo Tribunal Federal. Todos nós.